Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos num tema que muito me alegra em ministrar. O Seminário Bíblico Querix, irmãos, ele nasceu de uma proposta em discipular os candidatos ao batismo. Então, na época, em meados de 2015, 2014, alguma coisa nesse sentido, o pastor me chamou e falou: prepara um discipulado para os irmãos que irão se batizar. E aí eu comecei a desenvolver, elaborar esse estudo, e aí eu achei por bem que só falar sobre o batismo seria muito pouco, que um discipulado ele teria que ser muito mais completo, trazendo ali os primeiros passos realmente da caminhada cristã, falar de fé, falar de salvação. E por isso que hoje nós temos o discipulado nível 1 com essas 10 mensagens, mas ela se originou nesse tema que nós vamos tratar hoje, que é o batismo em águas. Amém? Glória a Deus. Então abra comigo aí a página 94 do seu livro. Já é a penúltima ministração. Então, semana que vem, se Deus assim o permitir, nós concluímos esse nosso curso, os primeiros passos. Amém? Então, na página 94, enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, por mais esse dia que podemos nos reunir na sua casa de oração para poder falar da tua palavra, para poder meditar naquilo que o Senhor, Pai amado, preparou para nós essa noite. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor nos inspire, que o Senhor derrame, Senhor, da tua unção, uma unção fresca sobre as nossas vidas, de inspiração, de revelação na Tua Palavra, Pai, para que possamos sair daqui hoje um pouco mais esclarecidos sobre esse tema tão importante que é o batismo em águas. Por isso, Pai, nós te pedimos, vem, Senhor, neste lugar. Pai querido, em Teu nome nós repreendemos o diabo, em Teu nome nós repreendemos todo inimigo do Evangelho, toda obra maligna de oposição a este ministério de ensino da Tua Palavra, em nome de Jesus. Que bata em retirada, caia por terra, e que a Tua Palavra, Senhor, ela vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, batismo em águas. O nosso texto base não podia ser diferente, senão uma palavra do próprio Senhor Jesus, que está aí em Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, 19, diz assim a palavra do Senhor: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, começar a falar de batismo partindo de uma palavra dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo já nos coloca em uma diretriz. Amém, irmão? Já nos coloca aqui em um embasamento. Porque quando nós falamos de alguns assuntos bíblicos, como por exemplo na semana passada que falamos sobre o semear com sabedoria, nós encontramos ali algumas variações de interpretação acerca de doutrinas básicas do cristianismo. Mas quando nós falamos de batismo, o batismo ele é uma ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo. O batismo não é uma invenção da igreja. O batismo ele é uma ordenança do próprio Jesus. Aqui como ele diz aos seus discípulos, dizendo: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui Jesus ele não estava falando para aquela
categoria dos 12 apóstolos. Porque se assim fosse, irmãos, não seria humanamente possível que 12 homens pregassem o Evangelho e fizessem discípulos de todas as nações. Se fosse nos nossos dias de hoje, que temos as redes sociais, que temos o WhatsApp, que temos Facebook, hoje nós nos comunicamos com uma pessoa do outro lado do mundo, na palma das nossas mãos, né? Talvez até a gente poderia pensar que seria um trabalho de poucas pessoas, mas aqui ele está abrangendo a possibilidade para que todos aqueles que fossem discípulos fizessem também discípulos por sua vez. Então quem é discípulo, faz discípulo. Aqui ele diz: fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui Jesus ele introduz esse elemento do batismo. Ele coloca aqui uma situação que para os judeus era um ritual. Os judeus eles possuíam muitos rituais de purificação que envolvia água, como por exemplo no milagre que Jesus fez em Caná da Galileia, o seu primeiro milagre, quando Jesus transforma água em vinho. Diz a palavra que ali haviam talhas de pedra. Aquelas talhas elas eram usadas para serem cheias de água. Elas estavam ali cheias de água, que era a água utilizada nos rituais de purificação dos judeus. Então, essa questão do batismal, como um ritual religioso, já era algo que fazia parte da cultura. Porém, aqui Jesus ele coloca uma nova prerrogativa. Ele fala: olha, vocês vão batizar esses discípulos que vocês fizerem, porém, vocês não vão batizar de qualquer maneira. Vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui Jesus ele nos dá a fórmula do batismo. Amém, irmãos? A fórmula. Como se deve batizar? Mas vamos entrar aqui em alguns pontos interessantes. O primeiro ponto, que está aí no seu livro, na página 94, é o batismo por imersão. Entender a questão do batismo por imersão. O que é batismo por imersão? Existem dois tipos de batismo utilizado pela igreja evangélica e a igreja também católica. Um desses batismos é o batismo por aspersão, que é utilizado na igreja católica e em algumas denominações também evangélicas. Amém? O que é o batismo por aspersão? É quando o ministro que está ali, o sacerdote que está ministrando aquele batismo, ele derrama um pouco de água sobre a cabeça da pessoa que está sendo batizada. Amém? Isso é aspersão. E o segundo batismo, e o mais utilizado pela igreja evangélica, é o batismo por imersão. O que é a imersão? É quando você coloca a pessoa, mergulha na água de corpo inteiro. Amém? Não fica nem um fiozinho para fora. E se ficar, ainda vai lá e batiza de novo, né? Que é para mergulhar por completo. Irmãos, a Bíblia, ela não fala como se deve ser praticado esse batismo. Aqui Jesus não disse que deveria ser por aspersão ou por imersão. Ele disse que deveria ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, irmãos, nós temos alguns argumentos que nós podemos utilizar para explicar por que nós utilizamos como evangélicos o batismo por imersão de corpo inteiro. O primeiro ponto que nós defendemos o batismo por aspersão é a própria etimologia, o próprio significado da palavra batismo. Amém, irmãos? A palavra batismo, ela vem do grego, que é a palavra baptismos. Essa palavra ela tem o seguinte significado: mergulho, submersão, lavagem,
purificação efetuada por meio de água. Então, a própria palavra batismo, ela significa mergulho. Amém, irmãos? Mergulho. Então, se nós podemos inferir que quando você pega se eu, por exemplo, pegar uma moeda e jogar ela dentro de um copo com água, eu estou o quê? Batizando essa palavra, eu estou batizando essa moeda, não no sentido religioso, mas no sentido etimológico, porque a palavra batismo significa mergulho. Então, mergulhei a moeda, eu estou batizando. A palavra grega eu poderia traduzir por batizando. Amém, irmãos? Ou mergulhando, porque é o mesmo significado. Então, etimologicamente, a palavra batismo já significa mergulho. Então, se ninguém consegue mergulhar, jogando um pouquinho de água na cabeça. O segundo ponto que nós defendemos em relação ao batismo, e agora com um embasamento bíblico, é que o próprio Jesus se batizou. Amém, irmãos? O próprio Jesus se batizou. Ele se batizou por quê? Porque ele precisava cumprir toda a justiça. Ele foi batizado por João Batista. E nós vemos lá aquela narrativa bíblica em que, quando Jesus vem ao encontro de João para ser batizado por ele, João diz: olha, eu que devo ser batizado por ti, e você vem a mim. E aí Jesus diz: deixai por agora, porque importa que se cumpra toda a justiça. Então Jesus ele foi batizado. E quando ele foi batizado, a Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 3, no versículo 16, diz assim a leitura bíblica, Mateus capítulo 3, versículo 16: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e aí aquele texto que nós conhecemos, e viu o Espírito Santo, o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Então, ali Jesus, ele saiu da água. Irmãos, João Batista batizava no Rio Jordão, às margens do Rio Jordão. Se João Batista utilizasse o batismo por aspersão, imagino eu que ele não precisaria estar na margem de um rio. Amém, irmãos? O alcance do batismo de João seria muito maior se ele tivesse uma botija de água e ele saísse pelos desertos, entrando nos vilarejos e batizando as pessoas. Mas isso não era o que acontecia. João Batista, ele estava no Rio Jordão. E se Jesus sendo batizado por João Batista, a Bíblia aqui é clara, nesse texto que nós lemos, dizendo que quando Jesus foi batizado, logo ele saiu da água. Então, irmãos, se ele fosse batizado por aspersão, por que ele teria que entrar na água, né, irmãos? Então, essa é um embasamento por uma inferência. O texto não é claro, o texto não diz, porém nós podemos sim inferir que Jesus ele foi batizado por imersão de corpo inteiro. Irmãos, a pergunta que o novo convertido vai fazer em relação a esse tema é: por que, pastor, eu preciso ser batizado novamente, mas eu fui já batizado na igreja católica? Amém? Nós somos um país cristão e a maioria de nós somos batizados na igreja católica por até um costume, né? Uma tradição. Não é nem uma questão tão de fé, mas é uma questão de tradição. A criança nasceu ali, vai, leva lá na igreja, batiza, né? O brasileiro não praticante, né, da religião, ele vai na igreja só em época de batismo, de casamento e de velório, né? Missa de sétimo dia, né? Então ele vai. A maioria de nós fomos batizados na igreja católica. Eu fui batizado na igreja católica. Mas por que o protestante, o evangélico, ele não conhece o batismo da igreja católica? Primeiro aqui, esse ponto da aspersão. O padre, quando ele vai batizar a criança, ele derrama um pouco de água sobre a cabeça da criança. E aí depois eles têm uma explicação lá, né, um pouco teológica, né, não sei se é teológica ou é ecumênica, mas que esse batismo se confirma depois na crisma, né, pelo menos esse é um ensinamento que eles têm. Mas, irmãos, nós não acreditamos
no batismo, nós não reconhecemos. Então, se eu me batizei na igreja católica e agora eu sou um evangélico, agora os meus olhos se abriram para uma nova realidade de cristianismo, eu devo me batizar de novo? Sim, eu devo me batizar de novo. Não só pelo fato da aspersão, mas pelo fato, irmãos, que o batismo ele tem alguns elementos. Que o primeiro é a fé em Jesus Cristo. Para que eu seja batizado aqui, Jesus, como foi o texto que nós lemos? Ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o fazer discípulos pressupõe o que, irmãos? De que a pessoa vai receber um ensinamento sobre Jesus, ele vai receber um ensinamento sobre fé, e nesse ensinamento sobre fé, existe o elemento pecado, amém, irmãos? Jesus ele não teve pecado, Jesus ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, mas ele se fez pecado na cruz de Cristo, amém? Ele se fez pecado na cruz, ele recebeu o pecado da humanidade, ele foi maldito, porque a Bíblia diz, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então a cruz, irmãos, só abrindo um parênteses, não é um sinal de bênção, a cruz é um sinal de maldição, porque a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então nós temos o que como santa? A mensagem da cruz. Por isso que nós não usamos crucifixo, por isso que nós não temos uma cruz aqui atrás, porque a cruz não é sinal de bênção, é sinal de castigo, é sinal de punição, amém, irmãos? Glória a Deus. Mas a questão pecado está nessa mensagem, está nesse discipulado, nesse ensinamento. Eu preciso que me arrepender dos meus pecados. E como uma criança que é batizada na igreja católica, estou aqui para meter o pau na igreja católica não, irmãos, amém? Há muito católico que vai ser salvo naquele grande dia, e há muito crente protestante, evangélico, pentecostal, que se bobear vai para o inferno, amém? Então os meus irmãos católicos que me assistem não se sintam ofendidos. O que eu quero aqui é explicar o porquê nós evangélicos não reconhecemos o batismo por aspersão, porque uma criança não tem consciência nem de Cristo e nem de pecado, amém? Uma criança não tem consciência, então para que ela vai se batizar? Nós nos batizamos quando temos a consciência que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é uma confissão pública, amém? Esse é o princípio mais básico acerca do batismo. Agora eu quero entrar com os irmãos aqui numa meditação um pouco mais profunda, vamos dizer assim, um pouco mais de uma aplicação espiritual e não tão somente ritualística, porque alguns acham que o batismo e a Santa Ceia são apenas símbolos religiosos de uma liturgia, amém? Mas nós entendemos que existe uma espiritualidade ainda maior do que simplesmente o ritual. A pessoa não é batizada para fazer parte tão somente da igreja. Ela não é batizada tão somente para agora poder ter a carteirinha de membro. Não, irmãos. O batismo é muito mais espiritual do que a gente pode imaginar. Então é nesse ponto que eu quero entrar. O primeiro aspecto é que o batismo, ele identifica o crente com Cristo. Esse é o primeiro ponto de extrema relevância que nós temos aqui que colocar acerca do batismo. O porquê que eu me batismo? Porque o batismo, quando eu desço as águas, eu estou me identificando com Jesus Cristo, amém, irmãos? Você se identifica com Ele, como? Você se identifica na sua morte, sepultamento e ressurreição. Então quando você está descendo as águas, você está simbolizando o ministério completo de Cristo, você está parecendo com Ele. Quando os anjos do Senhor contemplam esse ato, que para alguns é apenas cerimonial, eles estão ali se regozijando em Deus, porque quando está vendo uma pessoa crente em Jesus descendo as águas do batismo, eles estão se lembrando de Jesus, amém? Todos quanto fomos batizados, sepultados com Ele,
batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Olha que texto maravilhoso. Alguns podem olhar para esse texto de Romanos e falar assim: mas pastor, ele está falando do batismo na morte. Alguns foram batizados na morte, como Pedro, como Tiago, como os mártires, né? Amém, irmãos? Os mártires. Mas nós aqui podemos sim aplicar isso como uma simbologia muito forte acerca do batismo, porque ele fala que nós fomos batizados em Jesus Cristo. Se nós fomos batizados em Jesus Cristo, logo com Ele nós fomos também sepultados, como diz o texto, e como Deus ressuscitou Cristo, nós também andemos em novidade de vida. Então, quando o crente em Jesus Cristo, ele desce as águas do batismo, o que acontece? Ele está sendo identificado com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Então as águas do batismo é um símbolo disso. Você morre. Pastor, então quer dizer que quando eu morro, eu estou morrendo para o pecado? Sim, você está morrendo para um mundo de pecado. Porque é como se o seu homem pecador estivesse ali morrendo naquelas águas, sendo sepultados naquelas águas, e aí você ressuscita como Cristo. Por quê? Porque aí aqui ele conclui: assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em quê? Em novidade de vida. Então, quando você nasce das águas do batismo, quando você ressuscita das águas do batismo, você ressuscita para uma vida nova, irmãos. Isso não significa que você não vai pecar, mas significa que agora existe uma nova vida, existe uma novidade de vida, existe um caminho de boas obras. Agora é possível dizer não ao pecado. Olha o que diz aí o próximo ponto, o item 3 aí do nosso livro. O batismo, ele é o símbolo da morte para o mundo de pecado. Irmãos, o batismo não vai impedir ninguém de pecar. O batismo, ele vai nos libertar da escravidão do pecado, que é diferente. Amém? Olha o que diz em Romanos capítulo 6, no versículo 6 e 7. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Olha aqui, tremendo o que Deus preparou para aquele que crê, irmãos. O batismo, ele é um símbolo dessa morte. Se eu morri com Cristo nas águas do batismo, se eu fui sepultado com Ele ali, ou seja, se o meu velho homem, a minha velha natureza está sepultada com Cristo, então, ele diz aqui, para que o corpo do pecado seja desfeito. O corpo do pecado seja desfeito para que não sirvamos mais ao pecado. Lembra que eu falei que nós não somos escravos do pecado? O batismo é o símbolo disso, irmãos. Quando o corpo do pecado é desfeito, se eu já estou morto aqui, como diz o texto, porque aquele que está morto está justificado do pecado, ou seja, o salário do pecado não é a morte, mas eu já morri. Eu morri com Cristo, eu estou sendo sepultado ali, a minha velha natureza, a minha natureza pecaminosa. Então isso significa que eu não sou mais servo do pecado. Isso significa que agora eu posso escolher a Deus. Isso não significa que eu não vou mais pecar. Antes eu pecava porque eu era escravo, agora eu peco porque algumas vezes eu me torno carnal, o que é diferente.
Eu não sou mais escravo do pecado, não sou mais servo. Eu não sirvo ao pecado, eu sirvo a Jesus. Eu sou servo de Jesus, mas vez e outra a minha natureza pecadora, a minha natureza pecaminosa quer ressuscitar, irmãos. Então cabe a mim e a você manter a nossa natureza carnal morta, sepultada, crucificada com Cristo. Amém? O corpo do pecado é desfeito. Isso é algo profundo demais. Depois, o batismo, ele é o selo de propriedade de Deus. Vou repetir: o batismo é o selo de propriedade de Deus. A minha esposa, ela gosta muito dessa parte do batismo, porque ele mostra que quando nós verdadeiramente nos entregamos a Cristo nas águas do batismo, quando nós fazemos essa confissão pública de fé, então nós somos selados por Deus, nós somos selados como selo, como propriedade de Deus, irmãos. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, agora nós somos dele. Olha o que diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. E Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Irmãos, eu não estou aqui fazendo uma doutrina em relação ao batismo, amém, irmãos? Eu não estou falando que quando você desce as águas, vem um carimbo assim celestial e carimba a sua alma. Não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é que essa marca espiritual que Deus nos dá como propriedade, um selo de propriedade, isso se consuma quando nós descemos as águas. Porque, irmãos, você já viu aquela pessoa que ela é amaziada, né? Pessoa que vive junto, que não foi não realizou ali o casamento. Essa pessoa, irmãos, geralmente ela vai na Casas Bahia fazer um crediário, amém? E quando ela vai fazer ali o seu cadastro, o vendedor da loja vai falar Estado Civil. O que essa pessoa vai dizer? Solteiro. Por mais que esteja morando junto, por mais que esteja já há anos junto, talvez uma pessoa ou outra, claro, não estou aqui generalizando, né? Vai lá e faz aquela carta de, né? Como que é o nome daquilo? Atestado de união estável, né? O atestado de união estável, tal. Algumas pessoas tentam tomar esse cuidado, mas, irmãos, geralmente a pessoa que mora junto ali, que está amigado ali, ele não tem essa certidão de casamento. Acontece com o crente que não quer se batizar. Você já viu aquela pessoa que fala assim: você é evangélico? Eu sou, mas não sou batizado. A pessoa, ela coloca assim o batismo como sendo assim uma barreira para completar o passo de ser crente. A pessoa fala: eu sou crente quando eu for batizar. Não, eu não vou para a igreja, eu sou evangélico, eu gosto do louvor, eu gosto da Bíblia, eu gosto de Jesus, mas eu não sou batizado. Isso é a mesma coisa que o selo. Como você pode dizer que você é de Jesus se você não cumpriu a justiça que Ele determinou? Importa que se cumpra toda a justiça. Então, quando nós descemos as águas, nós podemos sim inferir, nós podemos sim aplicar esse contexto do selo como sendo a consumação da propriedade de Deus. Você é de Deus, irmãos, mas você precisa se batizar. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então aqui ele diz que o Senhor, ele conhece o que é seu. Ou seja, você desceu as águas, você é do Senhor, você levou ali a autenticação, ele conhece os que são seus. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Vamos agora para o próximo ponto, e agora a gente começa aqui a parte mais polêmica do nosso estudo, amém? Nós falamos aqui de alguma aplicação mais espiritual, de mais profundidade, mas agora nós vamos ser um pouco mais claros, um pouco mais objetivos, né? A pergunta que muitos novos convertidos vão fazer é: o batismo salva? Essa é uma pergunta pertinente. Tem muito evangélico que já está na igreja há muito tempo e ainda não sabe responder essa pergunta. Tem muitas pessoas que falam que sim, se eu não for batizado eu não sou salvo. Mas, irmãos, eu quero esclarecer aqui um ponto de vista. O batismo, ele não salva. Ele não tem um efeito salvífico em si mesmo. O batismo não salva, mas ele acompanha a salvação. Amém? O batismo não salva, mas ele acompanha a salvação. Olha, lembra daquele texto de Marcos capítulo 16, versículo 16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem não crer será condenado. Então você percebe que aqui não diz que quem não for batizado será condenado. A condição para ser condenado é a incredulidade, é não crer que Jesus é o Filho de Deus, é não crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas quem crer e for batizado, o batismo ele acompanha a salvação, irmãos. Não dá para eu crer e não querer me batizar, e não querer seguir a justiça. Mas o batismo em si não é um elemento de salvação, porque, irmãos, nós temos aquele exemplo do ladrão da cruz. Amém? O ladrão da cruz, Jesus, ele foi crucificado no meio de dois ladrões. Vamos chamar esse ladrão de ladrão arrependido. Alguns falam bom ladrão, mas é meio ruim, né, nós darmos essa categoria de bom, porque Jesus disse que ninguém é bom, nem ele assumiu para si essa característica, disse só existe um que é bom, que é Deus. Então não vamos chamar o ladrão de bom, amém, irmãos? Vamos chamar o ladrão de ladrão arrependido. Então tinham ali dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda, e a Bíblia diz que ambos, os dois, escarneciam de Jesus. Os dois, não era só um, eram os dois. Os dois escarneciam de Jesus, diziam: se você é o Messias, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e também a nós. Eles ficavam ali zombando de Jesus, e Jesus não dava nem palavra, ele não dava nem resposta. Mas teve um dos ladrões, porque Jesus ele ficou por horas ali na cruz, amém? Jesus ficou por horas, e um dos ladrões ele teve um arrependimento, poderíamos falar, porque enquanto o outro ladrão estava ali zombando, escarnecendo de Jesus, aquele ladrão olhou para pro colega de profissão, colega de profissão, e disse: você não teme a Deus nem nessa condição, porque nós estamos aqui pagando pelo crime que nós cometemos. Justamente, nós estamos aqui pagando. Mas e esse? Que pecado cometeu? Que crime ele cometeu? E aí esse ladrão arrependido, ele olha para Jesus e diz assim, vamos ler aqui Lucas capítulo 23, versículo 40 ao 42. Respondendo, porém, o outro ladrão, vamos chamar de o ladrão arrependido, e repreendiam-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando nesta mesma condenação? Na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam. Mas e este, que mal fez? Aí ele olha para Jesus, né? E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aqui está o Evangelho, irmãos. Nessas pequenas palavras de um ladrão condenado à morte. Isso é o Evangelho da salvação. Aqui o ladrão ele reconhece o seu pecado. Ele diz: nós estamos aqui porque merecemos, nossos feitos merecem o que nós estamos aqui com justiça.
Ou seja, eu sou um pecador. E aí ele olha para Jesus e ele o que? Reconhece, primeiro, que Jesus, ele é rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece que Jesus, ele tem um reino. Ele reconhece que Jesus é o Senhor. E ele reconhece que Jesus, ele pode perdoar pecados. Amém, irmãos? Então por isso que quando eu falo que o Evangelho, ele é tão simples que uma criança é capaz de assimilar, eu estou dizendo que o Evangelho é justamente isso: é reconhecer os pecados e reconhecer quem é Jesus na sua vida e clamar a Ele. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E você lembra a resposta. O que Jesus respondeu para aquele ladrão? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Jesus não lançou em rosto os pecados daquele homem. Jesus não calculou a sentença dos seus pecados. Jesus disse simplesmente: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Então aquele ladrão se batizou, irmãos? Não, né? Aquele ladrão ele não se batizou, ele não deu o dízimo, ele não tomou a ceia, aquele ladrão não fez o discipulado Querix. Aquele ladrão ele creu, aquele ladrão ele reconheceu Jesus. Então ele não foi batizado, mas ele foi salvo, e isso é a palavra do Senhor Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O batismo salva? Não, irmãos, o batismo não salva, mas ele acompanha a salvação. Quem pode se batizar? Agora entra as questões mais didáticas aqui do batismo. Irmãos, eu respeito muito, amém, irmãos? Eu respeito muito igrejas e ministérios de pastores zelosos, né? Que estabelecem um certo critério para batizar os seus membros. Eu reconheço como justo isso. É um zelo pastoral, porque a Bíblia diz que nós pastores, nós daremos conta das almas. Prestaremos conta das almas. Então alguns pastores, eles colocam aqui alguns critérios. Porém, irmãos, na verdade não sou eu que quero responder essa pergunta. Quem pode se batizar? É a própria Bíblia que vai responder, amém, irmãos? Olha o que está escrito em Atos capítulo 2, no versículo 41, deixa eu contextualizar para você antes de ler. Aqui nós temos Atos capítulo 2, Jesus já ressuscitou, Jesus apareceu para os seus discípulos durante 40 dias, e ele foi assunto aos céus, ele subiu numa nuvem, todos viram, 500 testemunhas, e ele disse aos seus discípulos: permanecei, ficai em Jerusalém até do alto que sejais revestidos de poder. Então ele deu a orientação aos irmãos que ficassem ali em Jerusalém, aguardando que o Espírito Santo viesse sobre eles. E isso durou mais 10 dias, porque 50 dias após a Páscoa tinha a festa de Pentecostes. Era uma festa dos judeus. Então naquele dia veio o Espírito Santo, mas nós não somos pentecostais por causa de um princípio judaizante, de uma festa judaica que estava no calendário de festas dos judeus. Não, nós nos intitulamos pentecostais porque foi nesse dia, no dia da festa de Pentecostes, que veio sobre os discípulos o Espírito Santo, e eles foram batizados com o Espírito Santo com fogo. As línguas de fogo vieram sobre eles. Amém? Atos capítulo 2. Só que após esse mover espiritual, um vento tempestuoso e que fez ali em Jerusalém, e a cidade estava lotada porque era o dia da festa de Pentecoste, e muitos viram ali aqueles discípulos falando em outras línguas, e eles ali compreendiam o que os discípulos falavam nas suas línguas natais, e eles falavam: o que está acontecendo? Eles estão embriagados. Amanhã. Mas aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele toma a palavra e ele começa a sua primeira pregação depois de ser cheio do Espírito Santo. E ele começa ali a falar: homens, galileus,
né, esse Jesus, quem vós crucificastes, ele começa ali a pregar e falar sobre Jesus, que Deus o exaltou sobremaneira, e ali aqueles homens que estavam ali, aquela cidade toda, que estava impactada com aquele mover do Espírito Santo, eles falam, eles questionam Pedro, e ele diz, o que nós precisamos fazer para ser salvos? E aí Pedro, ele anuncia a fé em Jesus e o batismo nas águas, amém? Você pode ler o capítulo 2 do livro de Atos, que você vai encontrar tudo isso que eu contextualizei. Mas no versículo 41, Atos capítulo 2, no versículo 41, a palavra diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A pergunta é: quem pode se batizar, irmãos? Aqui a Bíblia está dizendo que naquele mesmo dia foram batizados quem? Aqueles que de bom grado receberam a palavra de Jesus Cristo, aqueles que de bom grado creram que Jesus Cristo é o Senhor, aqueles que de bom grado eles receberam a verdade, seus olhos foram abertos e eles falaram: eu quero me batizar. Então, falar que você só pode se batizar se você, por exemplo, não estiver amaziado, usando o exemplo que eu dei, é um zelo exacerbado de alguns pastores, porque a Bíblia não diz que eu devo batizar somente os que estiverem casados legalmente. Você falar que o camarada não pode descer as águas se, por exemplo, ele ainda está numa situação de, sei lá, ele fuma, ainda está ali num processo de libertação, você pode até, por um zelo, dizer: não, espera mais um pouco, né, vai aprendendo um pouquinho mais. Mas, irmão, a Bíblia não diz. Aqui foram 3.000 pessoas batizadas no mesmo dia. No mesmo dia, Bispo Anderson. Será que Pedro colocou uma cadeira e falou assim para aquelas 3.000 pessoas, aquela multidão de pessoas, falou assim: ó, faz uma fila indiana aqui que eu preciso fazer uma entrevista com cada um de vocês para saber, você fuma? Não, eu fumo. Não, então você não pode batizar não, vem para cá. E você? Não, eu sou santo. Sou santo, o apóstolo Pedro. Né, que nem aquele jovem rico, né? Eu faço tudo, eu cumpro a lei desde a minha mocidade. Eu acho que Pedro não ia ter tempo hábil de fazer uma entrevista selecionadora, né? Fazer ali uma seleção de quem poderia ou não ser batizado. Ali, irmãos, quem pôde se batizar naquele dia? Aqueles que receberam a palavra de Deus. Se você recebeu a palavra de Deus, você pode descer as águas do batismo. Quando uma pessoa está pronta para descer as águas do batismo, quando uma pessoa está apta. Esse também é um outro ponto interessante, porque às vezes as pessoas falam: e aí, irmão, vamos se batizar, né? Vai ter um batismo. Não, eu não estou preparado. Você já ouviu isso? Não estou preparado ainda. Porque existe um falso, uma pseudo ensinamento de que você, para se batizar, você precisa estar santo. Irmão, se nós precisássemos estar santos para descer as águas do batismo, então não teria nenhum batizado aqui, irmãos. Nenhum de nós poderia se batizar. Irmãos, é claro que experiência pessoal não serve de parâmetro para a doutrina, mas, irmãos, você sabe quanto tempo eu levei para me batizar? Depois que eu aceitei Jesus, eu demorei 15 minutos para me batizar. Eu aceitei Jesus num culto de batismo. Eu estava andando na rua e ali eu fui atraído pelos laços de amor de Deus. Eu encontrei o que eu não procurava. Eu entrei na igreja, foi pregada a palavra da verdade, eu aceitei essa palavra da verdade, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E aí o pastor fez um convite, ele falou: alguém aqui quer se batizar? A gente vai se batizar agora, vai fazer o batismo. Eu falei: eu quero. Quando uma pessoa está apta para o batismo? A Bíblia que vai responder. Atos capítulo 8, versículo 36, que é o exemplo que nós temos do eunuco. Amém?
Filipe era um evangelista e o Espírito Santo falou: ó, vai para determinado lugar, vai para aquela estrada que eu vou te falar o que você deve fazer. E ele foi, obedeceu a voz do Espírito Santo. Filipe, o evangelista, e ele chegou lá. Ele viu uma carruagem. Aí o Espírito Santo falou para ele: ó, vai lá e se aproxima daquela carruagem. Quando ele se aproximou da carruagem, ele viu um etíope, um eunuco da rainha da Etiópia, estava lendo as escrituras. Ele estava ali lendo o rolo do profeta Isaías. E aí Filipe se aproximou da carruagem e perguntou: você entende o que você está lendo? Aí o eunuco disse: como eu posso entender se não tem quem me ensine? E convidou ali o Filipe a subir a carruagem, e ele começou a explicar ali que ele estava lendo a passagem daquele que foi diante dos seus tosqueadores como uma ovelha muda. E ali ele pergunta para o Filipe: esse daí, o profeta está falando dele mesmo ou de algum outro que havia de vir? E ali Filipe começa a anunciar Jesus Cristo, começa a falar sobre a palavra, começa a falar sobre a doutrina do batismo. E ali no versículo 36 do capítulo 8 de Atos diz assim: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. O eunuco não era discípulo de Jesus. O eunuco foi discipulado ali naquele caminho, naquela viagem, ali na estrada, porque ali foi anunciado Jesus. E ali o eunuco falou: o que me impede de ser batizado? Quando uma pessoa está pronta para ser batizada? Se crê de todo o coração. E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, irmãos, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele é o seu Senhor? Então, irmão, você está apto, você está pronto para ser batizado. Por que as pessoas elas ficam colocando tanto empecilho, se a Bíblia ela é tão simples, é tão claro quando se fala sobre o batismo? Se você crê, irmão, desce as águas, se rende, se entrega, deixa que o resto o Espírito Santo vai fazer, deixa que o Espírito Santo vai te ajudar a vencer o pecado, o Espírito Santo vai transformar o seu caráter, o Espírito Santo vai te ressuscitar para uma novidade de vida. Se rende, o batismo é uma rendição. Eu sou de Jesus. Glória. E por último aqui, uma dúvida também bem comum: quantas vezes é necessário se batizar? Quantas vezes é necessário se batizar? Às vezes as pessoas vêm com essa dúvida: ai, pastor, eu vindo da igreja X, eu preciso me batizar de novo? Tem algumas denominações que não reconhecem, que falam: não, tem que se batizar de novo, né? Vou aqui citar nomes para não, né, uma questão de ética, mas existem igrejas evangélicas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, que não aceitam o batismo. Por exemplo, se você for batizada na Assembleia de Deus da Ministério Filadélfia, lá você vai ter que se rebatizar. É necessário se batizar? Olha o que a Bíblia diz, Efésios capítulo 4, versículo 5: um só Senhor, uma só fé, um só o que, irmãos? Um só batismo. Então, irmãos, não tem necessidade. Se você foi batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de corpo inteiro, por imersão, você precisa se batizar? Não, você não precisa se batizar de novo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Teu batismo é válido, porque tem gente que às vezes se desvia, né?
vai lá, aceita Jesus, se batiza, aí depois se desvia, aí depois quando retorna, porque o bom filho retorna, né, o filho pródigo, aí volta, cheio de pecado, cheio de coisa, aí pastor, eu quero me batizar de novo. Você não precisa, irmão. Se arrependeu dos seus pecados, volta para Cristo, volta para Jesus, teu nome já foi marcado, você já foi selado, você já é dele. Você só foi lá, que nem o filho pródigo chegou até no chiqueiro lá comer as bolas do porcos, mas quando ele voltou, o que o pai fez? O pai recebeu de braços abertos, o pai pôs no dedo, foi lá, matou um cordeiro para fazer uma festa. O pai recebe, irmão, você não precisa se batizar de novo. O batismo deve ser ministrado apenas uma vez, amém, irmãos? Então a conclusão é que através do batismo, o novo convertido, ele passa a fazer parte da igreja local, amém, irmãos? É importante que você se batize, né? Então, recapitulando aqui, concluindo, o batismo nas águas é um ato de muita seriedade, que nenhum cristão deve demorar para se batizar, nem um minuto, né, para cumprir a justiça de Deus. O batismo ele significa morrer para o pecado e ressuscitar para uma nova vida, uma novidade de vida. O batismo significa a disposição de viver de acordo com a vontade de Deus. É a identificação com o povo da aliança de Deus, ou seja, a igreja de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus.